o nosso diálogo. Então, é o professor Marcos Bucherit, ele foi pesquisador científico do Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo por 20 anos. Em 2006 se mudou para São Paulo, para a USP, onde hoje é professor titular do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Foi presidente da Associação dos Estudantes e Pesquisadores na Grã-Bretanha, é presidente da Sociedade Botânica de São Paulo por 2 mandatos, e presidente da Sociedade Botânica de São Paulo por 2 mandatos. Entre 2015 e 2019, foi presidente da Academia de Ciência no estado de São Paulo. Em outubro de 2018, foi eleito diretor do Instituto de Biociências da USP, é membro do Instituto de Estudos Avançados da USP, onde criou e coordena o programa USP Cidades Globais, e onde eu tive a oportunidade de assistir a alguns eventos, conhecer o trabalho do senhor. O seu trabalho já gerou 4 livros, 8 patentes, mais de 50 teses de mestrado e doutorado, mais de 180 publicações científicas em fisiologia, bioquímica e biologia molecular de plantas. Foi membro fundador do programa BioEnfapesp, foi diretor científico do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia de Bioetanol, em Campinas. Desde 2008, é diretor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol. Seu grupo desvendou a estrutura química da parede celular da cana-de-açúcar e do miscatus, 2 das mais importantes gramíneas usadas para bioenergia. Seu trabalho sobre parede celular vegetal o levou a propor a teoria do código glicômico. Seus estudos sempre tiveram ênfase na investigação das plantas nativas de vários biomas brasileiros, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, de plantas cultivadas, cana, milho, soja, feijão, laranja e outras, em um ambiente urbano. Desvendou mecanismos fisiológicos e vias metabólicas relacionadas à sinalização dos carboidratos para o desenvolvimento vegetal. Seu trabalho hoje tem como enfoque principal a biologia dos sistemas, principalmente com a aplicação da teoria de redes para compreender o funcionamento da planta como um todo. Realizou estudos pioneiros sobre como as plantas brasileiras respondem ao aumento do CO2 atmosférico e, mais recentemente, a combinação de CO2, estresse hídrico e temperatura, elucidando mecanismos fundamentais das respostas de plantas às mudanças climáticas. Hoje desenvolve também pesquisas relacionadas às ciências urbanas aplicadas, trabalhando principalmente no desenvolvimento de políticas públicas embasadas em conhecimento científico para aplicação em ambiente urbano. Em 2010, Bucherit foi selecionado como um dos autores líderes da Fifth Assessment Report, publicado em 2014 pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas. Em 2017, se tornou o único cientista radicado no Brasil a participar como autor do relatório especial 1.5C Warming Wood, do IPCC, publicado em dezembro de 2018. Bom, esse é o resumo do currículo do professor Marcos. Professor Marcos, muito bem-vindo, é uma honra muito grande tê-lo como colega na Universidade de São Paulo e tê-lo conosco aqui. Bem-vindo, professor, dá uma alegria o senhor ter aceitado o convite, para nós é uma honra muito, muito grande tê-lo conosco aqui. Palavra com o senhor. Eu é que agradeço muito o convite, eu preparei aqui uma apresentação com alguns pontos de vista para levantar a discussão, né, e podermos fazer o diálogo, ouvir as perguntas. Então, eu apresento aqui a questão relacionada às mudanças climáticas e às políticas públicas para cidades inteligentes. Eu peguei o nome do que foi mandado para mim, e o que eu vou mostrar para vocês é mais um arcabouço teórico, né, sobre o que são as mudanças climáticas, como é que elas impactam as cidades, e discutir com vocês que possíveis soluções nós podemos ter, né? Então, uma grande cidade, eu estou pegando aqui a cidade aonde eu moro, que é São Paulo, né? A gente tem diversas dimensões, né? E aí, em Fortaleza, a mesma coisa, né? Você pode enxergar a cidade tanto através dos seus teatros, da sua arte,
né? Assim como você pode enxergar a partir das favelas, ou a partir dos parques, ou a partir, inclusive, da sua história, né? A história é extremamente importante. Cada cidade que vai ter que responder, vai ter que se adaptar às mudanças climáticas globais, tem uma história diferente, e essa história é extremamente importante para determinar quais são as formas com que essa cidade poderia se adaptar. Bom, uma cidade, ela tem várias dimensões, como eu disse, tanto olhando daquele ponto de vista das fotos, mas a gente tem que pensar que as mudanças climáticas na cidade, ela toca em tudo, praticamente tudo. Eu coloquei alguns elementos aqui. A gente tem que ter cuidado com as questões de cidade, temos que olhar a questão de mobilidade, temos que olhar vários outros tipos de impacto, temos que olhar como a água e a energia estão sendo tratadas, né, na cidade, porque a mudança climática pode afetar diretamente isso, eu vou voltar a esse ponto. E a política e a governança são absolutamente fundamentais, né? Sem elas, não é possível fazer qualquer ação, né, construir planos do que nós chamamos de mitigação, que é evitar a emissão de gás carbônico, né, que é um dos principais gases do efeito estufa, ou então fazer as adaptações, né? Eu vou tentar demonstrar para vocês que, na realidade, nós estamos indo cada vez mais para o lado da adaptação, ou seja, para o ponto que nós não temos mais retorno, nós vamos ter que nos adaptar ao que está acontecendo no planeta. Então, como foi falado no meu currículo, eu participei, o último relatório do painel intergovernamental das mudanças climáticas que eu participei foi esse Global Warming of 1.5C, que eu participei principalmente do capítulo 4, que ali está escrito, é o capítulo que se refere ao como fortalecer e implementar tecnologias para criar respostas globais às mudanças climáticas. Então, o IPCC é o principal órgão, né? O painel intergovernamental das mudanças climáticas, é o principal órgão no mundo, é um órgão da ONU, que trabalha com as questões de mudanças climáticas. Começou há muito tempo já, lá na década de 90, esses relatórios começaram a ser feitos, principalmente por cientistas do clima, por climatologistas, que investigavam se realmente o clima estava mudando, a temperatura estava aumentando e o que isso queria dizer. Com o tempo, de 1997 para cá, hoje nós já temos algumas certezas, né? Uma delas é de que há uma série de mudanças no clima que são oriundas do que nós chamamos de efeitos antrópicos, ou seja, estão relacionadas diretamente com o homem. Então, quando alguém diz que isso não está relacionado com o ser humano, outra coisa e tal, não para nós, cientistas do IPCC, e somos vários, né? Esses são os principais cientistas do mundo que trabalham com o assunto, e ainda quando nós escrevemos esses relatórios, nós consultamos um outro grupo de cientistas. Então, a gente está falando aí de relatórios que foram escritos, se você for juntar cada um dos relatórios, são literalmente milhares de cientistas do mundo inteiro que se movimentaram para escrever esses relatórios. E esse relatório, ele não é feito, a gente não produz dados, a gente olha na literatura e olha o que a literatura está dizendo, a literatura confiável. Então, nós não vamos olhar um site de uma entidade, de uma entidade não governamental, por exemplo, que possa estar interessada em alguma coisa, ou um site de uma empresa que possa estar interessado em algum ponto de vista, né? Nós vamos trabalhar com pesquisa científica. Então, o IPCC é embasado, fortemente embasado. E ele tem tanto relatórios que são liberados em geral, a cada 4 anos, né? Então, agora o Assessment Report número 6 está para ser liberado, não estou envolvido
Dessa vez eu resolvi descansar, porque é um trabalho muito, muito pesado esse, né? É um trabalho muito difícil de fazer, né? Porque a gente tem que ficar o tempo todo ligado nisso, né? E buscar literatura. Então, já é o sexto Assessment Report, que é o grande, e existem alguns relatórios especiais. Esse Global Warming 1.5 é um relatório especial, e foi um relatório encomendado pela COP21 de Paris, onde os países todos levaram as medidas que eles propunham fazer, são 195 países, né, da ONU, levaram as medidas que eles pretendiam tomar nos próximos anos para evitar o impacto das mudanças climáticas, e a partir daquela reunião, que é uma reunião política e não científica, né, uma reunião político-social, a partir daquela reunião foi encomendado ao IPCC que fizesse um acesso à literatura para ver o que acontece, o que pode acontecer com o mundo se o mundo passasse de 2 graus de aquecimento. Aí nós decidimos que nós não iríamos trabalhar com 2 graus, mas sim com 1,5 grau, né? E o que significa esse 1,5 grau? A gente ouve muito isso na mídia, ouve-se falar de 2 graus, 1,5 grau. O que significa isso? Significa o seguinte, a gente, para olhar esse 1 grau, a gente tem que comparar a média de temperatura que nós tínhamos lá entre 1860 e 1900, que foi durante a Revolução Industrial, e pegamos a temperatura atual, numa faixa de 10 anos. No nosso relatório, nós pegamos de 2006 a 2016, são medidas confiáveis, e quando você subtrai um do outro, ou seja, a média entre 2006 e 2016 e a média entre 1860 e 1900, o mundo aqueceu próximo a 1 grau. E a pergunta é, usando as modelagens matemáticas, que é o gráfico que vocês veem aí, né? Aqui, essa parte em laranja, né? Vocês estão vendo o meu apontador aí, né? É possível ver? Sim. Sim. Aqui, o que vocês veem em laranja são dados reais, tá? A partir aqui de 1960, né? São dados reais, vocês veem que eles têm uma grande variabilidade, mas na média eles vão subindo, e a partir aqui de 2017, que era o ponto em que a gente estava trabalhando, a projeção. Então, existe essa faixinha vermelha que entre 2030 e 2052, o mundo passaria de 1,5 grau. Mas quando a gente fala de mundo, isso é mundo onde? O quê? Né? Então, nós temos que pensar que existe uma visão global, e o IPCC se ocupa dessa visão global, e existe a visão local. Então, por exemplo, cidades, eu não sei, Fortaleza eu não sei, mas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, essas megacidades, elas já estão a 3 graus acima daquele valor entre 1860 e 1900. Isso somente por causa das questões antrópicas. Cada vez que numa cidade a gente pavimenta, né, constrói asfalto, retira a floresta, né, retira as plantas, tudo isso faz com que a temperatura aumente. E o ganho médio é de, no mínimo, 2 graus. Né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já tem 3 graus a mais, 1 grau que é vindo dessa questão da mudança climática, da emissão de gases do efeito estufa, e mais 2 graus que depende do que nós fizemos. Né? Então, um ponto que é importante saber é que o local pode variar, e cada local vai ter que encontrar as suas soluções. Né? Então, uma cidade costeira, como é o caso de Fortaleza, ela tem problemas diferentes que nós aqui em São Paulo não vamos ter, porque nós não estamos na costa. Pelo menos nós não estamos encostados na costa. Então, nós não vamos ter o problema da elevação do nível do mar.